Bom dia, queridos amigos. Bom dia. Primeiramente, nós queremos desejar para você uma feliz Páscoa. E é exatamente sobre esse que será o tema da nossa oração meditativa de hoje. E antes de começar, a nossa meditação, a gente sempre gosta de explicar do que se trata esta oração meditativa para todos aqueles que estão chegando agora. Então, primeiro nós fazemos a leitura de um trecho de um livro ou de algum um poema, um trecho qualquer que contenha espiritualidade. E depois de fazer essa leitura, nós refletimos a respeito desse texto e aí sim nós vamos para a prática da oração meditativa, que é levar as pessoas no estado de expansão da consciência para que aí nesse momento nós possamos orar, abrir o nosso cardíaco, o nosso coração, para que possamos nos conectar mais com a espiritualidade maior. Bom dia, Ivan! Seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão chegando. Então nós estamos aqui, primeiro desejando uma feliz Páscoa para todos vocês. Bom dia, Neuza. Feliz Páscoa. E exatamente sobre isso. Bom dia, Mary. E exatamente sobre isso que nós iremos falar o texto de hoje, né? Sexta-feira Santa o texto. Sobre Sexta-feira Santa, é verdade. Vamos lá. Jesus Cristo foi o homem que uniu contrastes. Morreu na cruz perdoando a humanidade. Saboreou a glória do anonimato. Surpreendeu a todos com seus atos. No campo da emoção tinha segurança, mas por trás dela a sensibilidade. Juntou todos numa só aliança e ao mesmo tempo permitiu a liberdade. Nenhum homem foi tão honrado, também nenhum outro permitiu tamanha humilhação. Tudo lhe era inabalado, até mesmo na hora da crucificação. Transparecia muita simplicidade, mesmo com a grandeza do seu poder. Fazia com a sua humildade o rico do seu degrau descer. Jamais veremos maior prova de amor. Alguém por nós morrer na cruz, só Ele, o Mestre e Senhor, só Ele, Cristo Jesus. Esse é um poema de Paloma Andrade Pinheiro, né? E quem selecionou foi a Patrícia, né? Esse texto. Então, peço que você comece a comentar, falar para as pessoas sobre esse texto. Eu achei ele simples e profundo. Em poucas palavras, ele trouxe para a gente a grandeza desse homem, né? Que esteve entre nós, para aqueles que acreditam, né? Que ainda está entre nós, mas esteve entre nós encarnados há mais de 2000 anos atrás, e que trouxe tanta grandeza no seu amor, nas suas palavras, nas suas atitudes e gestos, nos seus exemplos de como viver, né? Que isso ressoa até hoje no nosso coração, que é o farol da nossa evolução, da nossa transformação. Falar de Jesus é algo que é até difícil a gente colocar em palavras tudo que ele representa. Pelo menos para o meu coração representa muito. É como se fosse a estrada que eu quero percorrer. Todos os dias, né, a gente se olha, se avalia, se analisa, o que eu posso ainda melhorar para que eu possa caminhar em direção aos ensinamentos que ele trouxe, né? Então, e eu acho que o maior dos ensinamentos que ressoa, e eu acho que é o que ecoa no nosso coração, é o que mais a gente precisa nesse momento. Aliás, eu acho que são dois, né? Que fazem bem sentido para o que a gente está passando. O primeiro é o amor, né? Ame a teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente precisa aprender a profundidade desse amor, de ter a certeza e a fé no nosso coração que existe um Deus, que cada um vai chamar do nome que melhor se adequar para a tua crença, mas que existe algo que rege as energias do universo, que nos direciona, que é o nosso bem e que tem um amor maior que a gente não sabe nem compreender. Dizem que é comparado ao amor de mãe, mas muito, muito maior.
e que nos direciona, que nos protege, que está do nosso lado, que quer o nosso bem, que nos ajuda na evolução. E esse amor que a gente tem que ter, compreender e ter por nós mesmos, porque quando a gente está cheio e abastecido de amor, aí sim eu consigo doar esse amor na sinceridade para o meu irmão. Então, é a primeira lei que a gente precisa internalizar e trazer para a nossa vida. O amor por si próprio, o auto-amor, o amor próprio. E esse amor tem que preencher o nosso ser, a gente se perdoando, se aceitando com as nossas imperfeições, mas caminhando para ser um dia como Jesus, perfeitos, um espírito de luz, e esse amor do nosso peito transbordar, e assim a gente doar esse amor para todos os nossos irmãos que precisam, compreendendo, entendendo e aceitando eles da forma que eles são, com os defeitos que eles têm, ainda imperfeitos como nós, em cada um no seu degrau de evolução, mas o que mais as pessoas precisam hoje em dia é de aceitação e de amor, de compreensão, esse amor puro e verdadeiro. E um outro é a fé. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, se você pedir, você vai obter. Então, a gente precisa ampliar a nossa fé, que a gente vai se transformar nesse período, aprender o que precisa e vai renascer como Ele nos deixou em ensinamento. Hoje é o dia do Calvário, o dia da morte, e domingo seria o dia da ressurreição. É o dia que Ele renasce, é uma oportunidade para nós. Tudo isso que a gente está passando nesses 40 dias é uma simbologia, mas será que foi tudo assim por um acaso, né? Será que existe esse acaso, né? 40 dias nesse período que antecede a Páscoa, que é o período da renovação, da ressurreição, do renascimento para o novo, da oportunidade de fazer tudo diferente, de viver de uma forma diferente, bem no período que a gente está precisando se recolher, para se conectar com a gente, entender nossas questões, evoluir, se transformar e poder renascer nesse domingo de Páscoa, renovados, com um novo olhar para a vida, com um novo olhar para o mundo, com um olhar de amorosidade, de transformação, com um olhar de entendimento, de compreensão, com um olhar que a gente possa se voltar mais para dentro, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso lado, e não só para fora, não só para o consumismo, para o materialismo, que a gente possa se conectar mais com as pessoas que estão do nosso lado, que é o que realmente importa, com as necessidades que as pessoas têm de amparo, de acolhimento, de amizade, de amor, de entendimento, que a gente possa se doar mais com fraternidade, acolhendo nossos irmãos que precisam, que necessitam. Que a gente possa ser mais amor na nossa palavra, no nosso gesto, nas nossas atitudes, que a gente possa pelo menos ser um pouco do que Cristo nos deixou do ensinamento. Eu sei que tudo vai ficar muito difícil ainda, né? Nós ainda estamos caminhando, mas se cada dia a gente conseguir observar o lugar, se a gente pudesse fazer essa pergunta, como ele agiria se ele estivesse aqui? Como ele faria? Como ele se comportaria? E aí sim a gente vai conseguir observar o que eu posso melhorar em mim para me aproximar do que o Mestre espera, do que ele deixou, dos ensinamentos que ele deixou e que ecoa até hoje no universo, para que a gente está aí, aberto, para que a gente possa ter a direção da estrada que a gente precisa percorrer, para a gente evoluir e se transformar também um dia em espírito de luz. E deixar nossos ensinamentos e nosso amor. Acho que é isso. É isso. E um dia de Sexta-feira Santa, né, gente? Não tem como a gente não lembrar dos momentos anteriores, né, da partida de um dos grandes mestres da humanidade, de um dos grandes luminares que mudou a psicosfera do nosso mundo. Para nós ocidentais, mudou o nosso calendário, mudou nossa maneira de ser, de agir como humanidade. Então, é um dia que a Páscoa, né? Eu comecei aqui dizendo Feliz Páscoa para vocês, porque para os judeus, Jesus foi crucificado, né, no dia da Páscoa. Então, se a gente analisar, foi nas festas, nos momentos festivos de Páscoa, uma festa judaica, que depois
nós viemos a trazer com outro simbolismo. Foi nesse momento onde aconteceu essa cruz infame, né? Enfim, que todos nós conhecemos, a paixão de Cristo e tudo que a gente já sabe. Mas a reflexão aqui é para nós percebermos que antes vamos pegar como um simbolismo, né? Nós que trabalhamos com a mente, com as emoções, nós trabalhamos junto com as imagens mentais, com os símbolos que atuam dentro da nossa mente subconsciente. Todas as culturas antigas tinham seus mitos, a sua mitologia, trabalhavam com símbolos, com imagem. A vida de Cristo ela pode ser entendida como uma grande simbologia. Cristo falava em metáforas, em parábolas. Nada do que Cristo fazia era ao acaso. Até hoje nós vamos vendo o poder mitológico de Jesus Cristo no seu falar, no seu caminhar, no seu exemplo. Então, acredito eu que nada do que ele fez foi ao acaso. Foi uma lição para a humanidade em todos os sentidos, e nós ainda estamos entendendo e compreendendo com a razão muitas das coisas que ele fez, falou e nos mostrou mais de 2000 anos atrás. Então, vamos trazer para o dia de hoje, né? Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto, fazendo o quê? Refletindo, em quarentena. Ele ficou, naquele momento, provavelmente, dizem muitas culturas místicas, né, que estudam os fenômenos, até dizem que Jesus se projetou para o Oriente, para vocês terem ideia, para a Índia, para outras regiões do mundo, que ele tinha um poder telepático, onde ele foi visto, né, em outros locais do mundo. E quando você estuda essas culturas, essa figura do Cristo ela é presente numa cultura, por exemplo, hindu, né? Então, assim, olha que interessante. Enfim, então a figura de Jesus ela veio representando um momento de paz, de libertação. O Messias estava pisando em terras, né, naquele momento. Muitos sabiam que era o Messias, muitos seguiam, 12 apóstolos, mais de 70 seguidores, né? Esqueci a palavra agora que davam para isso, e outras pessoas impactadas, Messias caminhando, a paz, a salvação, a transformação. E de repente ele se reúne com aqueles 12, né, ou mais, para poder repartir o pão, para poder dar um ensinamento de humildade, de humanidade, de um apoiar o outro, um ajudar o outro, e que entraríamos em momentos difíceis, como entramos. Então foram dias, né, da morte dele, onde a humanidade ficou, aquela que tinha reconhecido o Mestre como grande Messias, né? E Messias para os judeus era aquele que ia transformar o povo, tirar o povo, um povo que foi primeiro dominado pelos egípcios, depois dominados pelos romanos. Então ia sair dessa dominação, trazer liberdade. Então vem esse Messias e morre na cruz infame. E aí todos aqueles abalam a sua fé, né? A gente sabe nas histórias bíblicas, né? Pedro negou Cristo 3 vezes, enfim, o próprio Judas, né, entrega o seu mestre e depois se mata, e várias outras lições que o Evangelho nos traz mostra a falta da fé, que a maioria das pessoas que estavam acreditando que tudo ia melhorar, tudo ia dar certo, tudo ia ficar bom, e de repente acabou, já era, não tem mais nada, né? Os cristãos fugindo, correndo, ninguém queria se dizer como cristão. E para aqueles, né, para quem estuda essa cultura, sabe que é um orgulho quem andava com Cristo, é um orgulho quem era o seu eleito, quem ele chamava para estar perto dele, e naquele momento todos se afastaram. Mas aí então são momentos de reflexão, momentos de dúvida, momentos onde a gente vai testar a nossa fé, testar, perceber o quanto eu tenho fé, o quanto eu acredito que realmente, metafórico, tá, gente? Que o Messias veio, o quanto eu vou entender que sim, tudo vai ficar melhor, que o mundo está evoluindo, que é um período de transição, que nós iremos passar e vamos sair muito melhor. E aí Cristo renasce, né? Todos já sabem a história, e aí o cristianismo nunca mais foi apagado da terra, porque daí ele prova, ele mostra, ele traz a fé viva nas pessoas. E aí tem toda a história que vem nos mostrar. Mas esse período, né, de Sexta-feira Santa é um período que a gente comemora, que a gente lembra, que a gente sauda, né,
o Cordeiro de Deus, porque até então as pessoas matavam animais, né, para poder colocar ali os seus pecados, um processo de projeção, né, que a gente faz isso, a própria psicanálise estuda isso, o que é a projeção. Era uma projeção, tudo aquilo que eu tinha de sombra, que o Jung chama de sombra, que são os meus pontos a trabalhar, a iluminar, né, que alguns chamam de defeito, mas são pontos de melhoria, que eu não quero ver, por isso é minha sombra, porque não gosto de ver o que eu tenho de sombra, porque faz eu entender minha humanidade, faz eu entender o quanto eu tenho que melhorar, e, enfim, eu quero evitar alguns sentimentos de me sentir menor, enfim, e aí eu prefiro entrar com o ego na minha frente, me sentindo muito mais do que sou, sei que sou muitas coisas assim, nós somos luz, né? Vós sois deuses, vós fazei brilhar a vossa luz. Você tem um lado luz, mas nós temos um lado sombra também, né? Enfim, o equilíbrio é a individuação, é iluminar a sombra, mas eu preciso olhar para ela, encarar ela. Mas num projeto de projeção, de negação, nós não fazemos esse processo. Então, naquela época era muito maior, a humanidade era muito menos evoluída. Então, o que eles faziam? Projetavam, colocavam num animal, transferiam e matavam aquele animal inocente, e aí todos os pecados eram, né, libertados, vamos dizer assim. E aí vem o Cristo, considerado como Cordeiro de Deus, ele vem com esse papel para dizer, chega, não precisa mais disso, acabou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, fazei a vossa luz brilhar, tudo o que importa é o amor, ame, o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que lindo isso, gente. Então Cristo veio mudar isso, ele veio trazendo simbolicamente, eu vou ser o último cordeiro a ser morto aqui, sem pecado nenhum, para mostrar para vocês o verdadeiro simbolismo que eu vim trazer aqui, o amor. Ame, simplesmente isso. Essa é a lei áurea, gente, é a única lei que existe. As outras são apenas estruturas para que a gente possa um dia alcançar a lei do amor. Quando acessarmos, entendermos e vivermos a lei do amor, não precisaremos de outras leis, como por exemplo da lei do karma, como diz os hindus, né? E o karma, como diz na religião espírita, né? Eu preciso passar por provas e expiações, mas tudo isso é meio, não é fim, gente. O fim é o amor, né? Então eu preciso, por algumas crenças, não sei se todos acreditam nisso, né? Mas às vezes a dor ela vem para me depurar, a dor ela pode vir para que eu possa aprender pela dor, e aí eu aprendendo pela dor eu melhor evoluo. Sim, a dor física inclusive faz isso, né? Se eu torço o pé e fico mancando, eu começo a dar mancada, por quê? Porque está doendo e eu não estou prejudicando mais meu corpo. Existem pessoas que têm uma doença rara, que não sentem dor. Se vocês verem como elas são todas tortas, umas não têm pernas, é horrível, porque ela não sente dor. E por não sentir dor, ela não se cuida, não se previne, ela vai caminhando, ela está só destruindo mais o seu corpo. Então a dor, ela pode ser educativa, mas nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui não é objetivo, o objetivo é evolução. Agora, se eu vivo a lei do amor, eu não preciso da dor, porque eu já entendi o propósito. Quando eu vivo o amor, a dor é desnecessária. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que é o pecado, né? Pecado é uma palavra que traz um simbologismo de que tem algo errado, que o que eu fiz ficou manchado, que é imperdoável. Não, gente. O pecado é que, uma palavra antiga, nada mais é do que o momento que eu caio em mim, que eu me arrependo de algo que eu percebi que não foi tão bom, e eu falo, putz, não foi legal, preciso melhorar. Pronto, ali já está a salvação, vamos usar palavras bíblicas, né? Eu não preciso sofrer, porque você fez alguém sofrer, ok, corrige, muda o caminho, muda a trajetória, repara o que você fez. Ame, simplesmente ame, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, a luz ilumina a sombra, gente. Aonde a luz entra, não existe escuridão, né? Eu sempre gosto das minhas palavras de usar essa metáfora da luz e da sombra e pergunto para as pessoas, a escuridão existe? Imagina se você estivesse dentro de uma sala escura e te perguntasse, a escuridão existe? As pessoas normalmente falam, claro, eu estou percebendo, eu vejo, ou melhor, por não ver, ela está presente, ela dominou todo o espaço. Mas se você pegar um palito de fósforo, riscar, naqueles segundos, o que vai acontecer? Vai clarear. Então naqueles momentos a sombra, a escuridão sumiu, mas
num pequeno espaço, em todo o resto ainda tem escuridão, tem sombra, verdade. Né? E aí eu vou aprofundando a metáfora. Se eu tiver uma lanterna, uma lanterna, eu consigo direcionar a luz e onde eu aponto ela, a escuridão some, mas todo o resto ainda tem escuridão. Então logo, a escuridão existe. Ok, e se de repente eu estiver em céu aberto, cadê a escuridão? Ou se eu acender a lâmpada, né, dentro dessa caverna, o que acontece com a escuridão? Ela some, ela desaparece. Por quê? Porque a escuridão não existe, gente. Isso não existe. Como não existe? Não existe. O que é a escuridão, então? A escuridão simplesmente é a ausência da luz. Então, se para algo ser tem que ser a ausência de outro algo, logo esse algo não existe. Essa é a parte filosófica e lógica que prova que a escuridão não existe. Porque para algo existir ele tem que ser, não ele não ser. O não ser é a não existência. A escuridão não existe. O mal é a mesma coisa. O mal não existe. Como assim? As pessoas agem com maldade. As pessoas fazem maldades. As pessoas estão com a escuridão no seu coração. Mas no momento que é iluminado, acabou a escuridão. O bem é o único estado que existe. O bem, o belo, é isso que existe dentro de nós, a luz. Só que, tudo bem, por eu ainda estar num processo de não tanta clareza, eu às vezes posso estar agindo com a minha sombra. Porque de verdade, como Jung falou muito bem, nós temos um lado luz, um lado sombra. Eu acredito que Jesus foi, como outros na humanidade, Buda foi um deles também, né, e outros que vieram para cá, mas Cristo para mim foi um dos seres de maior luz. Acredito que ele não tinha mais sombra, ele mostrou isso para a gente. E ele falava, vós sois deuses, né? Fazei a sua luz brilhar. Então ele mostrou, venham, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falava isso, eu sou o caminho, é só seguir os passos. Significa que nessa vida, nessa encarnação, eu vou chegar no patamar do Cristo? Não, provavelmente não. Aí nós vamos ter outras filosofias que vão mostrar como chegar até lá, mas o foco aqui hoje não é esse. O foco aqui é mostrar que sim, nós temos luz, sim, mas nós temos sombras. Então vamos começar iluminando a nossa sombra. Como? Aceitando ela. Aceitando que sim, nós pecado, nós agimos mal em alguns momentos, mas nós estamos mudando, nós queremos agir diferente a partir de agora. A partir de agora eu quero ir me iluminando a minha sombra. Dói, gente. O processo da individuação dói. Dói olhar para a sombra, dói ver que nós não somos tão perfeitos como o nosso ego adora dizer que é, né? Que esse cara sou eu, esse cara sou eu é a frase do ego. Não, nós não somos esse cara ainda, né? E o dia que formos não vamos ter necessidade de dizer que somos, né? Isso que é muito bonito nesse processo. Mas, gente, então que essa sexta-feira, né, que nós estamos refletindo e comemorando tudo isso, que nós possamos refletir mesmo, né, nesse momento da humanidade que está sofrendo, que está reclusa, que está com medo, que está com falta de fé, que as sombras estão aparecendo. Nós estamos vendo as pessoas com muito egoísmo, né? Então, por exemplo, dá uma notícia do gás, a pessoa vai lá e compra três botijão de gás, sei lá como chama isso, botijão de gás, e deixa um outro na fila sem. As pessoas no primeiro momento foram no mercado, compraram tudo e deixaram outras pessoas sem ter o que comer. Enfim, gente, então as sombras estão aparecendo, né? Aquilo que a gente está segurando a onda, elas estão aparecendo. E às vezes pode ser que a gente entrou nessa também, tudo bem. Mas aí a hora... Então quando ela se mostra, é momento de eu olhar e falar, cara, eu tenho que mudar, eu quero melhorar, eu estou muito egoísta, eu não quero mais ser assim. E aí é nesse momento que começa a mudança. É o despertar. Primeiro é um despertar, depois a mudança. Então tudo bem, né? Então quando eu sem punição, né? Sem punição. Não existe. Sem culpa, né? De se punir, de se culpar, de ficar nessa energia, né? De punição, de culpa, porque eu errei. Não. Eu entendo, compreendo, não posso voltar atrás, como dizia o nosso Chico, né? Não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então eu começo daqui pra frente, agindo de forma diferente, né? Tendo um novo olhar e uma nova atitude para esse gesto. Exatamente. Então, que esses momentos sejam para a gente refletir sobre as nossas sombras, né? Um momento para a gente perceber, e a minha falta de fé, será que eu estou com falta de fé? Porque, gente, psicologicamente falando, sem trazer nenhum tipo de simbolismo religioso ou espiritualista, a paz, a serenidade, viver o agora, é o único estado que existe, o momento presente.
Não faz sentido eu ficar me preocupando com o futuro. Isso só detona meu corpo, faz eu ter menos reservas energéticas, emocionais, minha glândula suprarrenal fica bombando de adrenalina, intoxicando meu corpo. Não faz sentido. Então, quando nós trazemos para o transcendente, para o espiritual, trazemos o próprio Cristo, que foi uma das grandes figuras da humanidade, que nos reconecta à nossa espiritualidade, nós serenamos, nós acalmamos. Então, gente, que essa Sexta-feira Santa, ela seja um momento para que a gente possa, tudo bem, eu estava com medo até agora, eu estava com falta de fé, mas agora eu vou reviver a minha fé em irmandade, em humanidade. Todos somos um, todos estamos passando pelo mesmo momento. Não tem um país do mundo que não está imune a tudo isso, nenhum. Não tem uma pessoa do mundo que não foi impactada com isso. Então agora é hora da gente fazer aquela famosa Santa Ceia, né, onde vamos repartir o pão. Que pão é esse? O pão do alimento? Com certeza vamos repartir o pão, mas vamos também repartir o nosso pão espiritual. Vamos levar as palavras de fé, otimismo para as pessoas à nossa volta. Vamos ligar, hoje é um dia legal para a gente mandar mensagem. Lembrei de você, sabe? Nossa, espero que você esteja bem. Pessoas que a gente não está falando há muito tempo, pessoas que a gente está, sabe? Que a gente, sei lá, perdeu o contato por algum motivo ou outro, ou mesmo não vai com a cara daquela pessoa, mas é hora de trazer isso de volta, de entender, deixa eu levar um pouco de paz, porque se você está aqui ouvindo essa live, né, com certeza você está muito mais preparado, você está muito melhor do que aquela pessoa que está lá sozinha, ou está cheia de problema, ou só está pensando em coisa ruim. Então, reparta teu pão, pegue seu pão, dê um pouquinho para cada um, e vamos fazer com que esse dia seja um pouco mais confortável, ameno, sereno, tranquilo para mais pessoas. Ok? Então é isso, gente. Então vamos agora, né, para a nossa prática da oração meditativa. Eu peço que vocês entrem em estado de relaxamento, procurem uma posição confortável, uma cadeira, ou mesmo deitem na cama. Só um minutinho que o meu computador aqui fechou. Isso. E vamos agora expandir a nossa consciência. Então vamos agora, fechando os nossos olhos, serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração. E vamos agora, imaginando que estamos caminhando de sandálias, com roupas antigas, numa noite muito estrelada, na Galileia, naquela região onde Jesus caminhou. A lua se faz presente, nós estamos numa parte bem alta. Conseguimos observar o reflexo da lua nas águas e uma noite muito estrelada, uma vegetação rasteira, algumas árvores, algumas oliveiras, tâmaras. E nós vamos vendo um casebre simples, como se fosse de pau a pique, muito simples, e nós vamos sendo convidados a entrar. Você vê agora a presença
iluminada do nosso Mestre, de Jesus, preparando um banquete para nós. Roupas claras, Ele convida para que nós sentemos à mesa. Ele nos diz de momentos difíceis que virão. Ele nos fala que vai ter que partir, mas jamais estaremos sós, pois Ele estará conosco em todos os momentos. E principalmente nos momentos mais difíceis. E Ele nos ensina a repartir o pão, um pão que talvez daria para uma pessoa se alimentar bem, de maneira farta, mas Ele reparte e dá um pedaço para cada um de nós, nos ensinando uma grande lição. Reparta o pão. Nos momentos de maior dificuldade, de maior escassez, lembre daquele que está sem o pão e reparta. O pão do corpo, o pão da alma. Pede para ficarmos descalços e começa a lavar os nossos pés. É algo estranho. Não queremos que Ele lave nossos pés, mas Ele nos ensina a humildade, que todos nós somos irmãos, que um precisa do outro, que eu posso apoiar, ajudar o meu irmão a caminhar de maneira mais leve. Ele nos dá outros ensinamentos. E a partir de agora, Ele vai dizer para você aquilo que você mais está precisando ouvir. O ensinamento, o aprendizado que você está precisando para os dias que virão. Ouça o Mestre. Ele nos diz desses momentos difíceis que acontecerão, mas também nos diz que sempre vai estar conosco, aumentando a nossa fé. Então agora, vá sentindo a sua fé mais forte. Você já sabe o que vai acontecer depois disso, mas a sua fé agora está mais forte. E é como se fôssemos, o Mestre sai, nós saímos lá fora, tudo que já sabemos acontece. Mas é como se uma porta dentro deste casebre, olhe para essa porta, é uma porta não da época, é uma porta do futuro. É uma porta do nosso futuro, que quando abrimos essa porta, seremos direcionados para os momentos pós-pandemia, para os momentos onde tudo passou, para os momentos onde tudo está bem, depois de tudo isso, depois do Calvário. Então, quando eu contar até 3, abra a porta e você vai ver uma cena de você no seu futuro próximo ideal, vivendo o seu futuro próximo ideal depois que a tempestade passar. No 3, 1, 2, 3. Olhe, veja como que você está nesse futuro. Veja o que você aprendeu, o que você modificou em você, o que você percebe que ainda tem que modificar,
melhorar? Qual foi o aprendizado que você obteve? Vai trazendo os insights, as respostas, as mensagens. E veja, está tudo bem. Tudo passou. Tudo ficou bem. O que você fez para que isso acontecesse? Você foi prudente? Se preveniu? Agiu rápido? Observe. E vá trazendo para o momento presente o aprendizado. O aprendizado. Para que você possa, a partir de agora, fazer o que precisa ser feito. E também, serenamente, aceitar o que não depende de você. E a música muda e você vai sentindo esse estado de paz. Esse estado de tá tudo bem, vai dar tudo certo. Com a sua fé mais forte. Com a certeza de que o Mestre está conosco. E é como se tudo já passou e fôssemos direcionados para aquele momento da Bíblia, do Ato dos Apóstolos, onde o Mestre se apresenta em corpo perispiritual, ressuscitado, se apresenta para os seus discípulos e dá uma mensagem para toda a humanidade, que sempre estará conosco, para que nós levemos a fé, a esperança para todos os cantos do mundo. Primeiro, que essa fé seja forte dentro de nós, possamos fazer nossa luz brilhar, para que sejamos reconhecidos em nossas atitudes como pessoas diferentes, que Ele nos tocou, que Ele nos mostrou, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós um ponto de fé, um ponto de luz, um ponto de amor, ainda imperfeitos, ainda com sombras a iluminar, mas sim, caminhando em sua direção da evolução, da fraternidade, do amor. E através do exemplo, não de palavras, que seremos seguidos e ouvidos, como o Mestre nos ensinou. Mas que agora o próprio Mestre vai nos dar um presente, quando eu contar até 3, que simboliza o símbolo de fé para nós. É a fé que Ele nos entrega, é a fé que Ele nos dá, é a fé da renovação, que independente do que aconteça, do nosso Calvário, da nossa crucificação, depois da tempestade, sempre vem abundância, sempre vem um dia belo. Então, receba no 3 o símbolo da fé. 1, 2, 3. O que Ele te dá, que presente é esse? Guarde com você, sinta com você. E toda vez que você tiver em dúvida, toque, se for algo físico que você tem. Ou lembre deste símbolo que simboliza a sua fé. E ative a sua fé. Ative. Seja uma fé viva a partir de agora. E um exemplo para os que estão à sua volta. E agora, renovado na fé, nós vamos agradecendo a este avatar da humanidade, o Mestre dos Mestres, pela sua vida, pelo seu exemplo, pela sua mensagem, pelo seu caminho. Independente se somos cristãos ou não, por tudo que Ele fez de bom para a humanidade. E vamos sentindo a áurea, o amor do Cristo nos envolveu. Sinta o abraço dele agora. Sinta-se acolhido. Sinta-se envolvido nesse amor. Sinta. Olha o sorriso, o semblante leve. A prova de que existe vida além da vida. De que Ele também é o exemplo disso. E agora Ele vai voltando
É como se ele fosse indo, flutuando para o sol. E nós vamos sendo direcionados para aquele jardim. Um jardim de flores, um jardim com gramado verde, um jardim de paz. E você agora em paz, no seu jardim da paz, com a fé renovada. Nós vamos agora para o alto da montanha. E é como se pudéssemos ver lá embaixo toda a humanidade e vamos transferindo para toda a humanidade essa fé, essa certeza de que está tudo bem, está tudo certo. E é como se essa humanidade viesse até nós subindo e vêm as pessoas mais próximas, esposa, marido, filhos, mães, pais, avós, primos, tios, sobrinhos, todos. E nós vamos olhando nos olhos dessas pessoas. E não precisamos dizer nada, mas se quiser diga. Vai apenas transmitindo a paz. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Acredite, confia, tenha fé. A humanidade sempre venceu os seus maiores desafios. Nós estamos num dia de comemoração, de lembrança, que sim, nós também venceremos esses momentos. E vamos abraçando agora, sentindo abraçados com essas pessoas. Vamos sentindo abraçados. É como se estivéssemos abraçando toda a humanidade, um apoiando ao outro. Vai vendo a sua direita, a sua esquerda, formando um grande círculo. Um círculo onde, quando um estiver mais fraco, nós temos dois ombros para nos sustentar. Ninguém está sozinho. Todos somos um. Somos a mesma. Irmãos, somos iguais. Juntos somos muito mais fortes. Então, se você estiver mais forte, caminhe firme e apoie o irmão do seu lado, para que ele se recupere. E daqui a pouco ele se recupera e ele está mais forte. E pode ser que você também fique um pouco mais fraco e ele vai te segurar. E nós vamos sentindo toda a humanidade unida no mesmo propósito, no amor, na solidariedade, na fraternidade, na união, na fé, na certeza de que tudo vai passar. E quando passarmos, sairmos desses momentos, nós estaremos renovados na fé. Nós estaremos muito mais fortalecidos. Nós estaremos muito mais unidos em irmandade. E assim, nós vamos voltando no centro do gramado, observando as flores, felizes, renovados na fé, com a fé forte, com o nosso símbolo de fé conosco. E agradecendo a Cristo, a Deus, a vida, pela oportunidade de estarmos vivendo nesses momentos de transição, nesses momentos onde fortalecemos o nosso espírito, a nossa alma, onde estamos dando passos rumo à felicidade e evolução. E vamos agora voltando para o aqui e agora, para o momento presente, vai sentindo o seu corpo, sinta os seus pés, sinta o seu olho aberto, ativo, sinta-se bem, sinta-se em paz, sinta-se com a fé renovada. E lembre, gente, eu estou muito feliz por uma coisa: o coelhinho da Páscoa não é o que está sendo mais lembrado nessa Páscoa. O que está sendo mais lembrado nessa Páscoa é Jesus. E não é Jesus a figura de Jesus, sim os seus ensinamentos, o que ele veio trazer para a gente. Então, gente, né? É isso. O amor, a fraternidade, a renovação, olhar para o nosso irmão, o orar para o nosso irmão, a nossa transformação, a nossa renovação, que é tudo isso que realmente importa, né? Que lindo. Então, gente, que na Páscoa mesmo, que virá nesses dias, que todos esses dias são de Páscoa, mas que a gente chegue até o nosso domingo, né, de Páscoa, renovados em nossa fé, levando a fé,
mostrando para as pessoas, está tudo bem, fortalecendo, porque fortalecidos na fé, tem estudos que mostram isso, nosso sistema imunológico fica mais forte, nós nos mantemos mais, tudo fica melhor. E só que a gente acaba sendo também um exemplo para quem está à nossa volta. Tá bom? Então, que você tenha uma sexta-feira santa maravilhosa, que o seu alimento já começou maravilhoso, o alimento do espírito em primeiro lugar. Sim, você tem um alimento do corpo também, muito gostoso, e que você alimente todos os seus amigos, familiares à sua volta. Mande uma mensagem, eu vou deixar essa tarefa para vocês. Vou fazer também, tá? É um desafio para mim, para algumas pessoas, mas eu vou fazer, eu senti isso. Que a gente leve um pão espiritual para todos, aqueles que a gente ama e aqueles que a gente não ama tanto assim, tá bom? E é isso aí, gente. Beijo. Então, beijo. Até amanhã, então, 8 horas. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Ó, gente, esse negócio de Amanhã isolamento, a gente perde as contas. Amanhã, 9 horas da manhã, tá bom? Gratidão a todos vocês. Até amanhã, 9 da manhã.